Tá, vamos começar de novo. Resumo de inglês. Muito parabéns para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre. Vou fazer o resumo de inglês. Aparentemente a única matéria que vai cair é a question tag, que é bem simples se você já souber o básico de inglês, mas é um pouco confuso se você não sabe de absolutamente bosta nenhuma de inglês. Os conteúdos que você precisa saber para question tag é o futuro no inglês com com previsão, que é will, I will, he will, esses negócios. O simple past, que é I worked, é o básico, é o simple past mesmo. Did you work here in 1939? Aí você fala, no, I didn't. Se você sabe disso também ajuda mais. O simple present, é isso aí, basicamente esses três tempos verbais que você vai principalmente usar. Eu vou falar primeiro o que é a essência da question tag e depois eu vou falar algumas exceções. Que na verdade, na minha opinião, tem três. Eu abri um site aqui que depois eu vou passar para vocês, que é muito útil. Tem uma, duas, três e eu acho que só. Não, quatro. Quatro exceções. Elas são cinco se você considerar os verbos modais, mas eu não considero. Ah, e os verbos modais também que eu preciso saber. Eu vou fazer um pouquinho de lista de verbos modais que eu vou conseguir lembrar. Pode ser o should, se eu não me engano. O have. Que mais? O can. Deixa eu fazer deixa eu pesquisar aqui os verbos modais. Verbos modais em inglês. Will. Would, can, could. Would, could. May, might. Shall, must. Isso aqui são verbos modais que você... Depois eu vou explicar aqui que essas porra aqui são. Mas são verbos que basicamente são... e o verbo to be, né? To be. Que a gente pode usar aqui pra explicar melhor. Você precisa basicamente decorar quase todos esses verbos aqui, porque aí, mano, eu acho que eu já te garanto uma nota azul. Se você decorar todos esses verbos aqui e entender perfeitamente como como constrói a question tag e saber interpretar os textos, eu te garanto, acho que uma nota 6,5, 7, se duvidar. Se duvidar até 8, dependendo de conclusão, vai sair nessa prova. Mas agora vamos para question tag. Question tag é basicamente uma confirmação que você coloca no final da frase. Por exemplo, aqui a gente vai usar essa frase aqui. It is a movie marathon, isn't it? Como a Ieda disse, eu também acho bom explicar assim. Esse isn't it é basicamente um né. É para você confirmar o que foi dito na frase. Então seria basicamente isso aqui, ó. Isto é uma maratona de filmes. Nossa, vai ser um inferno para escrever. Filmes. Né? É basicamente isso aqui a tradução da frase. Só que essa question tag aqui, ela é um pouquinho chatinha de entender como ela funciona. Pra fazer ela, na minha opinião, eu gosto de fazer assim, ó. Eu tenho borracha, né? Ou roubaram? Aqui. Deixa eu apagar. Primeiramente, ó, tem dois jeitos que eu acho que é muito fácil de fazer. Como sempre vai ser uma pergunta, a question tag sempre vai ter uma resposta. Essa resposta ela vai pedir pra gente completar. Ela só vai dar a primeira frase, a não ser que seja pessoal. A primeira frase vai ser yes, por exemplo. Se você quiser, você pode começar respondendo. It is a movie marathon? Yes, it is. Tá vendo essa resposta, essa short answer, essa respostinha pequena? Você vai basicamente inverter ela. Aqui, ó. Isn't it. Você inverteu ela totalmente. Pronto, você fez a question tag. Isso é um jeito facinho de fazer, se for uma pergunta assim. Só que você precisa saber fazer a pergunta, a resposta. Vou dar outro exemplo aqui, ó. He wants to watch the Matrix. He wants to watch the Matrix? Yes, he does. Né? Não dá pra fazer assim, né?
Até dá, mas aí você não pode usar os verbos aqui. Bom, mas esse é um jeito se você quiser também. Se você for. Eu vou fazer o melhor jeito, que na minha opinião esse aqui é o pior. Mas se você não tiver nenhuma escolha, eu acho que é melhor fazer assim. O melhor jeito, na minha opinião, é assim: você vai primeiramente encontrar o pronome da frase. O pronome é basicamente eu, tu, nós, vós, só que no inglês é I, you, he, she, it, they, we e só, né? They, we e I. Eu não sei se eu falei I. E o you também no plural. You pode ser tanto no plural e singular. Mas voltando. A question tag, você vai primeiramente encontrar o pronome. Aqui a gente pode ser que é bem fácil, que é o he. Aí você já coloca ele no final. Agora você vai achar o verbo principal da frase. Aqui, o verbo, acho que todo mundo sabe o que é uma ação. A ação é basicamente eu faço, eu fedo, eu fodo, eu mato, eu assassino, eu estupro, qualquer coisa assim é uma ação. Aqui, a gente pode ver que o verbo principal é o want. Nossa, caralho, que calor. O want é querer. Mas, tá, aí você encontrou o verbo. Mas você ainda não vai colocar o verbo aqui. Você vai perguntar, esse aqui é um verbo modal? Esse aqui não é um verbo modal. Se a gente for naquela pequena lista que eu fiz aqui, o ant não tá aqui. Já que o ant não tá aqui, a gente vai usar um coringa, meio que uma carta coringa que é o do. O do é basicamente um auxiliar e ele é um coringa para substituir o verbo ant. Agora que você já sabe qual que é o verbo que você vai usar aqui, você vai ver qual que é se essa pergunta está na afirmativa ou na negativa. Se a gente ver que a gente não tem nada que falar não, porque se fosse não seria doesn't want to watch the Matrix movie. Então, já que a gente sabe que não é negativa, a gente vai colocar aqui don't. Só que ainda tem mais um problema. Você precisa identificar o pronome. Lembra que o pronome é he? Quando o verbo é he, a gente está aqui no simple present. Já que a gente está no simple present, a gente tem que lembrar que no simple present é sempre don't e doesn't. I do, you do, he does, she does, it does, they do e we do. Já que a gente está no simple present, aqui seria doesn't. E é só isso. É muita coisa, parece muito difícil, mas faz meio que automático. Aí aqui você vai usar. Aí a resposta agora vai ser mais fácil ainda, porque é só você inverter. Yes, he does. Uau, que incrível. Eu vou fazer mais um porque é o melhor jeito pra mim fazer isso aqui é com exercício. Não tem muito o que explicar assim, sem exercício. Aqui, por exemplo, aqui já não tem o pronome na cara. Aqui já é meio que um nome. The Warner Brothers. Os irmãos Warner. Olha, quem caralho, olha o nome dos caras, velho. Bom, mas foras. Os irmãos Warner, eles são o quê? É eu, é você, é vocês, é ele, é ela, é uma coisa. O que é? São eles. Eles é they. Já que é they, então já coloca they aqui no final. Agora você vai entender qual o verbo. Made a move, staring a famous singer. O verbo aqui, se a gente for traduzir, como é que. Caralho, não sei falar português. Fizeram um move sobre um cantor famoso. Tá, foda-se, vai ser assim. Bom, o verbo aqui vai ser o made, porque o made é fazer no passado. Tá, agora que eu falei fazer, o verbo, a gente precisa identificar o tempo. O made é make, só que no passado, porque ele é regular. Já que você sabe que é no passado, tempo passado. Agora que você já sabe de tudo isso, o verbo que você vai usar, você tem que lembrar, um verbo modal. Aí você volta lá na lista, você vê, não é um verbo modal, porque made não é modal. Então você vai colocar o coringa do passado, que é o did, que é o passado do do. Então basicamente é o passado do do. Agora que você já sabe qual que é o verbo que você vai usar, você vai precisar saber qual que você está na afirmativa ou você está na negativa. Tem alguma palavra aqui que vai colocar que não é? Que fala que não é alguma coisa? Um not, um doesn't, um don't. Não, não tem. Aí então você vai colocar o didn't. Se não tem palavra negativa, você coloca a palavra negativa aqui. Didn't they? Aí você só vai inverter aqui na resposta. Yes, they did. Uau! Parabéns.
E eu vou fazer, acho que só mais... vou fazer essa página inteira e já vou falar das exceções. Aqui a gente tem um verbo contraído. A gente sempre vai usar o auxiliar das frases, tá? É por causa que eu tô falando sobre a carta coringa, mas é basicamente o auxiliar. Por exemplo, aqui se a gente fosse fazer uma pergunta aqui, seria... Don't he want... do he... Não, ou doesn't... Does he want to watch the Matrix? Aí você percebe que é o does, aí você coloca o does. É basicamente o auxiliar que a gente tá colocando, não uma carta, né? Porque a gente não coloca carta, a gente tá colocando palavras. Tá, aqui a gente consegue ver esse D contraído. O D contraído é o would. E se a gente for voltar naquela página lá, a gente consegue ver uma coisa. O would é um verbo modal, ó, tá vendo? Já que isso aqui é um verbo modal, a gente vai... Depois, já vou explicar, gente. Antes, vamos encontrar a porra do pronome. O pronome, geralmente, ele tá no começo da frase, tá? Então, a gente já consegue ver que é she. Já coloca she aqui no final. Aí, agora, em vez de a gente colocar esse auxiliar aqui, o do, a gente vai colocar o verbo modal. Só que a gente tem que analisar de novo se tá no afirmativo ou se tá no negativo. Tem alguma palavra aqui que simule negação? Um do, don't, doesn't? Não, não tem. Então, você vai colocar a negação. Wouldn't. Porra, escrevi tudo torto, velho. Wouldn't she. A gente não colocou o do por causa que é um verbo modal. De novo, eu falo isso. Os verbos modais são todos aqueles lá que eu falei. Por exemplo, aqui o isn't é um verbo modal, o do, would, etc. Aí aqui é a mesma coisa, você vai inverter. Aqui o she. Aqui tá na afirmativa, would. She would, yes, she would. Se fosse... eu esqueci que se fosse no, aqui você não poderia colocar she would, no she would. Isso aqui tá errado você colocar assim. Aí ela vai descontar ponto. Você tem que colocar she wouldn't. Porque é a regra do inglês normal também. Lucas gone to the movie theater. Essa aqui também é uma das exceções, na minha opinião. Eu vou ensinar porque que eu acho que é uma exceção. Esse Lucas não tá insinuando posse, porque aqui não é tipo... não é nem nome completo, mas ele não tá simulando posse. Ele tá contraindo o has. E o has é um auxiliar aqui, porque tem outro verbo aqui, ó. Já que a gente já sabe que é auxiliar... vamos... Ai, caralho, eu esqueci que tem que falar com o pronome direito. Luca é um nome masculino, na minha opinião, né? O Luca é um nome masculino. Lucas também eu acho um nome masculino. Então a gente vai colocar o he, porque é ele. Agora que a gente já sabe qual que é o pronome, a gente já vai partir pro verbo. O verbo que a gente vê é o gone. Já que o verbo é o gone não é modal, mas não tá só no simple present. Aqui tá no present perfect, é outro tempo já. Então aqui a gente consegue ver, por isso que tem esse S contraído. O S contraído significa has. E esse has é o auxiliar. E lembra que eu falei que todo auxiliar ele é usado na question tag? Então já que é o auxiliar usado, aqui é has. E agora que a gente já sabe qual que é o auxiliar, a gente precisa saber o tempo... caralho. A gente precisa saber o tempo, se é de negação ou positividade. A gente consegue ver aqui que é de positividade. Não tem nada que fala que não. Então é hasn't, he. E aí você coloca... não tem resposta, né? Vou colocar yes. He has. Uau. E se fosse no, he hasn't. Bom, a question tag é meio confusa assim, eu acho que eu vou tentar meio que fazer uma ordem para facilitar para vocês. Deixa eu ver aqui no final da apostila. O primeiro passo, basicamente, é encontrar... deixa eu pausar para ficar mais dinâmico. O primeiro passo, como eu já tinha dito, é encontrar o pronome. E eles são I, he, she, it, you, we, they. E detalhe é que ele pode estar entre linhas. Ele pode... Basicamente, então, ele não pode estar falando só, tipo, he. Pode estar falando o nome, pode estar falando uma puta frase gigante só de pronome. Pode ser muita coisa. Mas é basicamente isso aqui, é a parte mais fácil. Geralmente, ela vai colocar um nome. Por exemplo, Lucas, Joaquim, Piroquinha, Pietro, qualquer nome assim.
Mas aí é bem fácil, só você identificar se é um nome masculino, feminino ou se é um cachorro ou alguma coisa. Aí o segundo passo, eu já vou até pausar aqui. O segundo passo é encontrar o verbo. O verbo, geralmente, são aqueles lá que a gente já aprendeu, como eu já tinha dado exemplos. Bathe, dance, sing, forsake, vários verbos assim, e eles podem estar no passado, etc. Então, o segundo passo é basicamente encontrar o verbo, e caso for modal, você já precisa escrever em cima dele que ele é modal para você ficar ainda mais, melhor preparado e entender melhor ainda a questão. O terceiro passo é encontrar o tempo verbal dessa frase. Agora, já que você já viu o pronome e o verbo, você vai encontrar o tempo verbal que esse verbo está incluído. Se estiver no passado, você vai usar o did em vez do do. E para você ver se o verbo está no passado, você vai ver se ele tem o verbo ele está com ed ou se ele é irregular. Por isso que era importante você saber de vários dos verbos irregulares. Made, drove, nossa, eu não vou lembrar de mais nenhum. Took, e é que eu lembro. Aí tem os verbos regulares também que terminam com ed, por exemplo, watched, singed, danced. E assim você consegue identificar o tempo verbal. Além disso, você também precisa verificar o auxiliar. Porque alguns exemplos, por exemplo, o present perfect, ele usa algum verbo, por exemplo, não, his. Por exemplo, nesse exemplo, he's going to the car, o his está indicando o has e o has que você vai ter que usar. Mas, pra falar a verdade, se você não entendeu essa parte, esquece dela por causa que é melhor do que você tentar fazer ela. Só tenta colocar o verbo, por causa que eu acho, na minha opinião, eu acho melhor você não saber de uma coisa mínima e acertar várias coisas gerais do que fazer o. Mas se você não entendeu nada disso, só esquece disso. Tô explicando pra quem já sabe o que é present perfect, esse negócio. Mas resumindo, é quando tem um verbo, o has, por exemplo, você vai usar ele por causa que ele é modal também. Ele é auxiliar, você utiliza o auxiliar da frase. O quarto passo é você encontrar a posição, se é afirmativa ou negativa. Então, basicamente, você vai ter que localizar se a frase está falando alguma coisa positiva ou se ela está negativa. E essa negativa quase sempre vai ter um advérbio de negação, por exemplo, not, didn't, doesn't, don't, e etc. E o quinto passo, que é o mais fácil, é juntar tudo e fazer juntar tudo e fazer a question tag. Parece um bicho de 94 cabeças e que é super difícil, mas é bem simples na prática. Se eu fosse vocês, eu pesquisava alguns exercícios, porque, por exemplo, na Toda Matéria, o site Toda Matéria tem esses exercícios. E eles são bem fáceis, para falar a verdade. Se você conseguir fazer todos eles, eu acho que você vai bem na prova. Inclusive, eu vou falar das exceções daqui a pouco. O juntar tudo e fazer a question tag. Juntar e fazer question tag. Então, basicamente, você vai pegar o pronome, colocar ele no final, encontrar o verbo, verificar o tempo verbal do verbo e depois ver se a frase é positiva ou negativa. Se for negativa, você coloca aquele verbo no negativo. Por exemplo, o didn't o did fica didn't, o don't, o do fica don't, o doesn't, o does fica doesn't, o should, shouldn't, will, won't. E assim vai. Quase todos os verbos que você colocar, eles vão ter uma negação. Por exemplo, o don't. Por exemplo, o que eu falei. Todos os verbos vão ter uma negação porque eles são modais. E agora eu vou falar das exceções. Basicamente também, se você só quer tirar uma nota azul e rezar pra Deus, só dá tenta só, nem precisa tanto assim decorar. Eu tô falando isso aqui porque eu acho que talvez vai cair sim. Cadê? Porra, velho. Não tô. Bom, eu já falei de dois aqui, que é o com have e o com os verbos modais. Mas a gente ainda tem mais uma, duas e três, tá? A primeira exceção é quando é depois de um imperativo. Por exemplo, a frase open the window, abra a janela. Se você for perceber, ele está mandando, então a gente consegue claramente ver que é imperativo.
Mas já que se você for observar, a gente iria colocar don't you, só que não tem nem pronome isso aqui. Não tem nada, você não consegue entender nada. É mais diferente que as outras. Não tem o pronome, o verbo só tem um verbo aqui, não tem um auxiliar que você consegue colocar. Então, quando tem um imperativo, você coloca, se eu não me engano, é o will, né? Você coloca o will. Will e you. É basicamente isso. Quando tiver um imperativo, por exemplo, o verbo open, você vai colocar o will. E eu acho que sempre o you. Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo que não é imperativo. He opened the window. Ele abriu a janela. Não abriu? Isn't, don't he? Tá vendo que já é diferente? Aqui no imperativo eu acho que nunca vai ter o pronome. Não vai ter um he, não vai ter nada. Vai ser só um verbo, sem nenhum pronome. E ele nunca vai estar no passado, no presente, nunca vai estar. Ou no presente não, no futuro. Vai estar sempre no presente. E acho que é sempre uma. Você vai identificar que é uma ordem. A 11 a outra seção é que eu tô vendo pelas questões aqui dessa porra aqui, né? É após a opinião. Não, não é não. Essa aqui não é. É a questão 12 que fala. É quando tem o let's. O let's ele indica uma sugestão. Então, por exemplo, a frase let's invite him to the party. Quando tem o let's, você não vai usar o verbo to be. Você vai usar o verbo shall. Então você iria ficar shall we? Shall we, né? Quando tiver o let, você usa o shall. E aqui, se você for analisar bem entre as entrelinhas, tá falando que nós vamos convidar ele para a festa. Então você vai usar sempre, basicamente, eu acho que quase sempre o shall we, por causa que eu acho que raramente vai ter o pronome. Então é sempre o shall we. Não sei se eu escrevi certo, mas deixa eu escrever bem grande aqui. Shall we, assim, eu acho que é sempre assim que você vai colocar quando tiver com o let's. E a 13, que é quando tem um pronome definido. Por exemplo, a frase everybody loves chocolate. A frase, se você for ver, também não tem pronome, não tem um pronome. O máximo de pronome que você tem aqui é o everybody. Né? Não sei se era isso que eu queria. Que tinha um que você usava o I com R. Depois eu falo pra vocês. Mas basicamente quando tiver o everybody, você vai interpretar ele como eles, porque eles é o pronome definido quando não tem ninguém. Por exemplo, eles comeram o meu cachorro. Eles quem? Você não sabe quem, mas eles comeram o meu cachorro. Então basicamente quando tem um everybody, você vai colocar, você vai ter que ver se é positivo ou negativo. Aí você vai colocar o pronome, como eu já tinha explicado lá um monte de vezes, o pronome e o they, que é o pronome que você vai usar aqui quando tiver o everybody. E deixa eu ver se eu acho quando tem o I. Não, é a questão 11. Quando tiver uma opinião, por exemplo, a frase I guess, que é eu chuto, eu adivinho, eu acho. Por exemplo, a frase I guess they are they. Não. Nossa, caralho, não é esse também, não é exceção. É só você interpretar que é o. Pode ser, pode não ser também, depende da sua visão. Deixa eu só tentar achar aqui se tem alguma coisa aqui. Bom, foda-se. I guess they are tired. Aqui você vai usar basicamente, você vai ter que encontrar o pronome. O pronome é. Aqui você vai pensar que é o I, mas não, é o they, porque tá falando deles. Você só tá chutando. Então você vai colocar o they. E o are de aren't they. Então, basicamente, o auxiliar vai ficar igual, só o they que vai. Só o pronome que vai ficar esquisito, porque o I vai partir para outro lugar e o they vai ir pro final. E basicamente eu achei todas essas sessões, eu devo ter explicado meio mal, mas eu achei todas essas coisas nesse site aqui, ó. Muito site foda, ó. Toda a matéria, muito pica esse site. Usa esse site porque ele tá com os exercícios
E é bom você fazer exercício, vale a pena, tá? Foi um muito bom resumo hoje, muito obrigado por todos, amém. Como é que era a frase? Deus no céu e Bolsonaro na presidência, bom dia.